Nós erramos com o Neymar? Será que de fato a gente está sendo justo com talvez o jogador mais decisivo na atualidade do futebol brasileiro? Bom, a gente vai discutir isso hoje. Todo mundo sabe que na seleção brasileira existem protagonistas. E há algum tempo a seleção carece de protagonista. Eu não tô nem falando no plural. Muito se fala que a passagem de bastão, a ausência do Neymar seria de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Endrick, mas a seleção até agora não teve esse protagonista. E por que desse clamor público pelo Neymar na seleção? O Neymar é o protagonista. É verdade que os problemas físicos do Neymar limitam ele seriamente. Também parte do seu comportamento fora de campo, atitudes relativamente irresponsáveis também prejudicaram demais o Neymar. Só que a gente tem que falar de campo e bola, porque o Neymar, por exemplo, ele teve, só dando uma estatística aqui, tá? Só uma estatística. O Neymar fez apenas 4 jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Essas eliminatórias agora da Conmebol. O Neymar fez 4 jogos e 2 gols. O Vinícius Júnior fez 11 jogos nessas eliminatórias e teve os mesmos 2 gols. O artilheiro das eliminatórias foi o Rafinha. O Rafinha fez 5 gols. O Neymar com 4 partidas, o Neymar fez 2. Ou seja, ele não ficou muito atrás, ele jogou pouquíssimo. E o Neymar, ele é aquele caso que, assim, a gente vai debater isso pro restante da vida, independente dele ir pra Copa ou não. Fomos justos em não levar o Neymar pra Copa, numa hipotética ida, não ida do Neymar ao Mundial? Isso daí vai ser discutido eternamente. E ao mesmo tempo também, se ele for chamado, a gente vai discutir eternamente se ele mereceu de fato estar na seleção. Eu tenho uma visão tanto quanto polêmica que, ao meu ver, é o seguinte: eu levaria o Neymar apenas por essa condição. Quando você entra em campo, existe muito mais do que só o jogo de futebol. Existe também toda a guerra psicológica dos times. Por exemplo, a seleção da Argentina, ela vai tentar levar o Messi a todo custo. E o Messi está há 4, 5 temporadas no futebol dos Estados Unidos que não é competitivo. E o próprio Messi é uma dúvida pro Mundial, tá? O próprio Lionel Scaloni já falou que não sabe se de fato ele vai ter o Messi. O Messi jogou até o último amistoso da Argentina com a Mauritânia. A Argentina, inclusive, passou um perrengue, ganhou por 2-1 na bomboneira da fraquíssima seleção de Mauritânia. Mas a Argentina vai tentar levar o Messi. Por quê? Quando o adversário, seja ele qual for, entrar em campo, olhar pro lado na Argentina e ele olhar pro Messi, ele treme. Ele vai olhar e vai falar assim: cara, ali do outro lado esse cara pode fazer o que ele quiser a qualquer hora. Independente do Messi ser o titular, ser reserva, estar com 40 anos, ou 30, ou 20. E na seleção brasileira, o único jogador que tem esse poder é o Neymar. Se a seleção brasileira, por exemplo, numas quartas de final de Copa do Mundo, enfrentar a Inglaterra, o único jogador brasileiro que o inglês, que o jogador rival vai olhar pro lado e falar assim: caraca, mano, esse cara tá ali. É o Neymar. Hoje é o Neymar. O Vinícius Júnior pode decidir, pode fazer a Copa da vida dele. O Rafinha pode fazer a Copa da vida dele, o Endrick pode fazer. Enfim, qualquer jogador pode fazer. Mas o único que entra nessa Copa do Mundo com o status de qualquer adversário olhar de baixo pra cima, tipo assim, caraca, o Neymar tá do outro lado. É ele, é o Neymar. E num jogo psicológico, eu acho que é importante você ter um jogador desse, tá? Não acho que ele é o titular, não acho que a seleção deva ser montada em torno dele, mas eu acho que ele tem que estar lá sim. Eu acho que ele tem que estar lá porque você não pode abrir mão de um jogador que tem esse talento. E essa é a última Copa do Neymar, sabemos. Talvez seja o último suspiro dele no futebol. Existe um rumor até que ele possa se aposentar. Enfim, eu acho que pelo menos para compor elenco, para você ter o Neymar ali 10, 15, 20 minutos por jogo, eu acho que é extremamente importante você ter um cara desse calibre. Porque eu vou trazer até um outro exemplo agora. Imagina a seleção brasileira enfrentando a Holanda no mata-mata. A seleção da Holanda é forte, os caras jovens, talentosos, e você tem o Dumfries, que é o lateral direito ali tá na Inter de Milão, se eu não me engano. E você tá o Rafinha, tá o Vinícius Júnior ali no combate com ele o tempo todo. 70 minutos jogados, Rafinha e Vinícius Júnior ali, perambulando em cima do cara. Vamos supor que o Ancelotti saca o Rafinha do jogo. O Dumfries vai falar: bom, agora eu ganhei, né? O Rafinha saiu cansado. E aí entra o Neymar. Simplesmente, vai entrar o Neymar. Ele tem 20 minutos, 15 minutos pra fazer a magia dele acontecer. Eu não tô falando que o Neymar vai ser o camisa 10, capitão, titular, jogando todas as partidas. Eu tô colocando o Neymar numa condição de reserva. Isso é outro cenário, entendeu? O Martinelli, o Gabriel Martinelli do Arsenal, tá fazendo uma grande temporada no Arsenal. Ele pode entrar, mas ele não vai causar o impacto psicológico no jogador adversário que o Neymar causaria. Existe uma diferença entre entrar um Richarlison, entrar um Martinelli, entrar o próprio Endrick, Ryan, Luiz Henrique, que são todos bons de bola, tá? Não tô diminuindo eles. Mas... e entra o Neymar. É um outro cenário. O Neymar, por exemplo, ele já decidiu tudo que você imaginar. O cara já ganhou Libertadores, o cara já ganhou Champions League, o cara já carregou a seleção brasileira durante anos nas costas. E eu acho que
não é nem por merecimento do Neymar, porque o recorte dele de fato realmente é muito curto. É um recorte bem. Assim, é muito arriscado. A temporada que ele faz realmente não é convincente em termos de rendimento, de minutagem. Mas eu tô colocando aqui este recorte. Se o Neymar não estiver pronto pra jogar durante 40 dias, 50 dias no Mundial, em que a seleção brasileira estará disputando o seu Mundial com o maior período de tempo sem vencer na história, uma competição desse tipo, aí, assim, se aposenta, porque realmente não tem o que fazer. Eu acho que talvez a única grande motivação da carreira do Neymar seja ganhar uma Copa do Mundo. Talvez seja o único grande título que falta, como eu disse pra vocês. Já ganhou a Libertadores, já ganhou a Champions, jogou no Barcelona, fez história no time de coração dele. O cara foi uma contratação da história do PSG na época dele. Então, assim, entre decisões erradas e acertadas, a carreira do cara tá consolidada e a vida tá feita. O que motivaria o Neymar a continuar jogando hoje seria isso. E então, assim, como eu disse pra vocês, comparado a outros atacantes que nós vimos recentemente na seleção brasileira, nenhum me passou a certeza. Ah, mas o Neymar também não passa. Beleza, entre o Neymar e um jogador muito inferior tecnicamente, onde ambos não passam a certeza, eu fico com o Neymar. Na minha opinião, isso é muito óbvio. Então, repito, tá? Só pra concluir, não seria meu titular, não montaria uma seleção em volta dele. Ao meu ver, realmente, mesmo com as atuações irregulares, os caras da seleção são o Vinícius Júnior e o Rafinha, mas o Neymar tem que estar lá. Eu acho que pelo menos o Neymar tem que jogar 20, 30 minutos por jogo, tem que entrar. Ah, o Brasil e Haiti, Brasil tá 4-0. Neymar banco, vai ficar lá no banco, faltando 10, 15 minutos ele vai entrar pra ganhar ritmo. Brasil e Argentina no mata-mata semifinal. Neymar no banco, vamos montar uma seleção forte, vamos competir. 15, 20 minutos, Neymar em campo. Eu acho que essa talvez seja a estratégia menos danosa pro Neymar na seleção. Mas eu não sou dono da razão, só tô apenas expressando a minha opinião. Eu queria saber muito o que vocês acham disso. Vocês realmente concordam? Ou de fato o Neymar não merece mais ser convocado? O que vocês fariam? Vocês levariam o Neymar ou vocês abririam mão? Importante a gente lembrar que neste momento o Rafinha foi cortado da seleção. A notícia que nós temos é que ele vai ficar 5 semanas fora. O Barcelona comunicou isso. E de momento o Ancelotti não levou ninguém para substituir. Até agora o único convocado de última hora foi o zagueiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, está no Girona, que vai substituir o defensor da seleção brasileira. Então, assim, é um momento de expectativas. A gente, claro, eu não imagino que o Ancelotti vai chamar o Neymar assim, não acho mesmo, mas falando como torcedor, como alguém que acompanha futebol há bastante tempo, eu levaria o Neymar. Eu não abriria a mão, tá? Independente, se ele tem condições de jogo, mínimas que seja, ele é melhor do que muito atacante que tá lá. Então, por isso, eu não abriria a mão desse cara, ainda mais contando que talvez o único grande motivo do Neymar estar jogando hoje seja uma Copa do Mundo. Mas enfim, é apenas a minha opinião.